Muito bem, para falar sobre esse massacre no presídio de Manaus e sobre a guerra entre facções criminosas no Brasil, recebemos aqui a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Ivana, há mensagens, há informações de que o que aconteceu, esse massacre, é uma tragédia anunciada, visto que autoridades estaduais já tinham em poder relatórios constando aí da iminente tentativa de rebelião, briga, enfim, e não passaram isso, não repassaram essas informações às autoridades federais. Num caso como esse, falhou a inteligência, então? O que se discute aí é, primeiro, essa discussão sobre a competência. É um presídio estadual, então o juiz da execução daquela de Manaus teria a competência jurisdicional para administrar. E essa administração é uma PPP, ela responde ao secretário de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas, dependendo da formação e da profundidade dessa investigação, poderia ou não se remeter ao governo federal. Quando o presidente fala, e numa visão de constitucionalista que ele é, que a preocupação deixou de ser do Amazonas e passou a ser federal, é porque ele faz uma leitura agora de gestor de uma nação. Mas, tecnicamente falando, a responsabilidade ainda é do Estado. O Estado, ainda que tenha delegado essa função de administrar um presídio para uma empresa privada, ele responde por essa delegação. O que aconteceu aí, a Polícia Federal já tinha feito uma investigação em setembro, outubro, onde um preso do PCC já teria sido morto por essa facção da família Norte, lá nesse mesmo presídio. Então, esses fatos já eram de conhecimento. A par de tudo isso, as visitas correcionais que o juiz fazia, os relatórios de segurança, tudo isso, ao que percebemos, foi passado para o secretário de assuntos, que é o responsável de assuntos penitenciários, que é o responsável pela administração e segurança desse presídio. Em algum momento, essa cadeia falhou, com certeza. Agora, é uma linha muito tênue, né, doutora? Porque o que aconteceu ali não foi uma rebelião comum, como a gente já viu em outros casos, foi uma briga entre facções. Sim, uma rebelião comum ficou muito distante. E aí, o que nós sentimos pela experiência, são 26 anos trabalhando com violência e crime no estado de São Paulo, o maior estado que tem a maior população carcerária do país, é que esses presos, eles já estavam separados. Então, já existia a notícia de que esses presos estavam ameaçados. Tanto que eles estavam no que nós chamamos, no jargão, de seguro. E quando existe uma rebelião numa cadeia, o primeiro lugar aonde eles vão buscar as vítimas, normalmente, é no seguro. O seguro são os presos que não têm convívio, que não são aceitos pela massa carcerária, que acabam pedindo proteção, entre aspas, da administração. Então, essa cena que nós vimos de decapitação, de retirada de coração, de órgãos, são sinais de que existe uma briga interna de facção. As mortes foi uma demonstração de poder, em detrimento ao primeiro comando da capital, e isso já era de conhecimento, tanto que os presos estavam separados. Um outro caso, uma outra peculiaridade que chama muito a atenção é a forma como foram mortos esses prisioneiros, esses detentos no meio da briga. Então, foram membros que foram arrancados, inclusive coração, alguns foram decapitados. Tudo isso faz parte de um código organizacional, é isso? Macabro, né? Mas um simbolismo de força. Eu lembro que aqui em São Paulo nós já tivemos problemas em brigas internas do PCC na época do antigo DACAR, que hoje são os CDPs, onde você mata o preso, tira a cabeça e se ele eventualmente é um delator, teria passado para a administração algum projeto de fuga, algum telefone escondido, eles cortavam a língua e os olhos. Existe toda uma simbologia do corpo, da cabeça, os olhos, a língua, que é para mostrar para a população carcerária a força. No caso aí, o coração, que trabalha com a emoção, com o amor e com a escolha da facção criminosa que ele eventualmente havia escolhido. Agora, qual é o real poder dessas facções aqui no Brasil? Grande. Hoje, eu estava estudando, antes de vir para cá, os números de membros do PCC hoje batizados, como se diz, 29 mil. O Comando Vermelho tem 22 mil presos. Só que o Comando Vermelho, ele tem esses links, né, no Nordeste. Então, ele faz convênios, colocamos entre aspas, com outras facções menores e que com isso ele se engrandece
E o que falam é que no norte e nordeste do país, o Comando Vermelho acabou dominando e o PCC ficou em São Paulo e nas cadeias de mais do sul do país, mas é muito grande. O que a gente pode esperar como população? Porque há boatos de que isso seria apenas o primeiro pontapé para uma grande briga, já que antes havia a união entre PCC e Comando Vermelho, hoje uma possível ruptura entre as facções e isso estaria provocando essa grande rebelião, esses confrontos. Podemos esperar então mais confusão, mais rebeliões, mais brigas pelo poder? Existe hoje todo um sistema de segurança, de monitoramento, de inteligência. Crime hoje se apura, se investiga e se previne com inteligência. Investigação de polícia com inteligência. Seja a Polícia Judiciária Federal, seja a Polícia Judiciária Estadual, a Polícia Militar, que tem o viés constitucional de fazer a prevenção, né, a polícia ostensiva que chamamos, todas essas polícias estão envolvidas nessa forma de buscar ou tentar, pelo menos, se adiantar ao crime. Mas o crime ele não tem a ética, ele não tem a lei e ele não tem a fronteira. Então, eles acabam ficando passos à frente da justiça. Entretanto, o que nós pensamos e o que nós estamos sentindo é que essas investigações trabalham à guisa de identificar as cabeças dessas organizações que começam a fazer, como estão fazendo, a Justiça está fazendo, seja na Operação Lava Jato, seja nessa operação onde o primeiro comando da capital teve todos os seus líderes custodiados em RDD, tirar a força financeira. O PCC movimentou no último ano em tráfico de entorpecente dentro dos presídios 200 milhões de reais. Há de convir que é uma empresa que dá lucro. Muito lucro. Do crime. E que não tem concorrente, né? E que não tem concorrente. E que se engrandece, porque todo esse dinheiro ele é usado para manter toda essa força que o crime tem, não só em relação do presídio, mas da família do preso, de transporte da família do preso, de visita, de droga, de armas. E tudo isso sendo investigado, é a ideia que nós temos em sociedade de tentar, como fez a polícia italiana, abafar ou pelo menos diminuir a força do crime organizado, que nada mais é do que uma máfia. Agora, é uma situação que assusta bastante a população, o que acontece nesses presídios, como a doutora já mencionou, o PCC movimentou 200 milhões de reais, há essas brigas dentro dos presídios e a gente sabe das condições dos presídios do país, que são lamentáveis, então fica a ideia de que seria difícil combater se eles que realmente quisessem fazer isso, como aconteceu em Manaus, se eles quisessem entrar em confronto. O desafio eu acho que o trabalho tem que ser de forma centrífuga e centrípeda. Você tem que trabalhar de dentro para fora do presídio, né, fazendo uma investigação com delação premiada, trazendo com que as informações que existem dentro do presídio, que só sabe quem vive lá, venham para a justiça, por intermédio de escuta telefônica, por intermédio de quebra de sigilo fiscal, telefônico, telemático, e uma forma de também trabalhar o Estado fora, garantindo segurança, educação, saúde para a população, para que ela não prefira o crime ao invés do Estado. Doutora Ivana, eu até aproveito e coloco aqui o tema da nossa enquete. Hoje perguntamos na enquete se as pessoas são favoráveis à terceirização, à privatização dos presídios. Eu peço para que você continue aqui conosco. Daqui a pouco, então, a doutora Ivana volta a responder esse e outros questionamentos aqui no link Record News. E a gente aproveita justamente para lembrá-lo também sobre a enquete do dia, que é essa. Você concorda com a privatização dos presídios? E para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News. Enquanto você participa, o Link Record News faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Em instantes, nós voltamos com a desembargadora do Estado de São Paulo. Até já. E a gente volta para falar sobre a guerra entre facções criminosas no Brasil. Nós recebemos aqui a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Doutora, por que é tão difícil combater essas facções criminosas? Qual que é o grande desafio do Estado? Eu acho que o grande desafio é indicar e identificar a liderança, identificar as pessoas que eventualmente usam ou lavam o dinheiro do tráfico de entorpecente, porque se a gente for imaginar 200 milhões de reais, não é uma quantia que dá para guardar em casa. Então tem toda uma logística de empresa e de lavagem de dinheiro por trás de toda essa estrutura que é o tráfico de droga.
Então, o que se noticia é lavagem de dinheiro em transporte, lavagem de dinheiro até em venda de ração para cachorro, lavagem de dinheiro no trânsito de arma, toda essa logística do crime de aluguel de arma. Então, tem toda uma logística por trás de tudo isso e o grande desafio da Polícia Judiciária é identificar e aí, por determinação judicial, ir bloqueando as contas até que você vai travando financeiramente a movimentação do crime organizado para que, com isso, ele pare de comprar droga, que a droga não gere mais dinheiro para comprar mais arma. E, com isso, você vai enfraquecendo a falta de dinheiro, ou pelo menos a diminuição de trânsito de dinheiro, faz com que a facção vá... O que se espera é que vai se diminuindo. Foi assim que a Itália acabou com a máfia. Nós tivemos aqui no início da semana um entrevistado que nós debatemos se há solução, então, para o crime organizado. Ele chegou a apontar que uma possível solução para enfraquecer seria justamente legalizar as drogas, tirando o tráfico de drogas aí de circulação, já que, segundo ele, 80% do comércio ali é abastecido justamente por causa das drogas que são comercializadas. E aí, doutora? Eu ouso não concordar num primeiro momento com isso. Quando eu falo, eu tenho 26 anos de carreira, sempre trabalhei com crime e hoje no Tribunal de Justiça trabalho na seção criminal. Quando eu falo de crime organizado, quando eu falo de organização criminosa, quando eu falo de tráfico de entorpecente, nós não estamos falando do indivíduo que fuma maconha de final de semana. Quando se fala de primeiro comando da capital, quando se fala de comando vermelho, se fala em caminhões, em toneladas, em um trânsito de droga que vai muito além de um mero usuário. Então, eu sempre coloco isso à reflexão e sempre sou indagado sobre isso. Eu não acho que esse é o caminho para solucionar. Eu ainda acredito na investigação criminal, eu ainda acredito na polícia judiciária, eu ainda acredito na quebra de estrutura financeira de uma organização criminosa e aí sim, você tirando esse poderio do tráfico de entorpecente, o que gera a compra de armas e o que gera mais busca de crime, você vê que o roubo a caixa eletrônico, o roubo a caminhões, o furto de dinheiro em bancos, que são essas explosões que existem, todo esse dinheiro vem para o crime organizado e que vai gerar mais droga. Então, o caminho, no meu sentir, é outro, é mais profundo. E a nossa estrutura, digamos, política, federal, tem condição de combater essas organizações criminosas no país? Já que, se a gente for comparar, hoje, por exemplo, num morro do Rio de Janeiro ou até num lugar de tráfico aqui em São Paulo, muitos têm fuzis. Eles estão armados ali com fuzis, enquanto o policial, o normal, talvez tenha ali no alcance da sua mão um calibre 38. Como é que a gente fica nessa história toda? Há, então, armamento e policiamento e autoridades suficientes para combater o crime organizado na organização atual? Então, no meu sentir de juíza que sou e de investigação, que sempre tive um viés para a investigação, talvez o governo pudesse se envolver mais em aparelhar melhor as suas polícias, seja com arma, seja com número de policiais, seja com especialistas, seja com estrutura de investigação, para que assim ela se aprofundasse mais na investigação e lá na ponta eu não precisaria mais construir tantos presídios. Se existir toda uma junção de estrutura de segurança, saúde, educação, emprego para a população, eles não vão para o crime. E se quando vai para o crime existe um sistema de investigação, de polícia judiciária séria. Olha o que a Polícia Federal tem feito dioturnamente na investigação dos crimes de corrupção na Operação Lava Jato. E tem outras tantas operações. Isso sim é o caminho certo para se acabar com o crime. Agora, doutora, até que ponto, pegando como base a sua resposta, até que ponto falta uma sinergia, um entendimento entre o governo do estado e o governo federal para poder combater e desarticular o crime organizado? Porque essa droga toda vem de fora do país, vem da Bolívia, vem da Colômbia, vem do Paraguai e aí chega, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e é desarticulado pela polícia estadual. Mas precisaria haver uma sinergia entre as polícias estaduais e o governo federal na questão da fronteira? A discussão aí é de competência. Então, caberia à Polícia Federal, que tem essa competência específica, trabalhar e investigar o tráfico de drogas, de armas nas fronteiras, seja a fronteira seca, seja a fronteira molhada. Já existe um trabalho sobre isso.
O ministro Alexandre de Moraes, é meu amigo, trabalhamos junto por muito tempo, tem essa vontade, está trabalhando para isso. Isso para tentar se coibir a entrada de drogas e armas no país. E concomitantemente a isso, a que eventualmente passasse por essa triagem, fosse combatida e investigada aqui nas competências das polícias estaduais, dividindo essa competência entre competência federal, julgada por juízes federais, e competência estadual, julgada por... Mas não deveria haver um órgão que juntasse as duas esferas, estadual e federal, para poder combater isso junto? Poderia o governo, agora com essas medidas de justiça, que são encabeçadas pelo ministro da Justiça, montar uma força-tarefa. O que só não pode misturar tudo junto é a competência jurisdicional. Eu, juíza estadual, não tenho competência para julgar um tráfico de drogas entre o Brasil e o Paraguai. Assim como o juiz federal não teria competência para julgar um tráfico de drogas aqui na Barra Funda. Se cada um... A investigação é permeada pelas duas polícias, mas os processos sendo remetidos aos seus juízes competentes, seria muito bom. Uma formação, um trabalho de força-tarefa, onde todas as polícias fossem envolvidas. Isso é muito bom, já existe. São Paulo sempre foi pioneiro nisso. Existem forças-tarefas onde trabalha o Ministério Público, Polícia Estadual, Polícia Federal, na mesma investigação, cada um trazendo seus elementos de conhecimento e de apuração, e tudo isso sendo apurado, investigado e levado ao juiz competente. Doutora, conversando com especialistas em segurança, muito se fala sobre aqui o PCC, o grande domínio, né, em São Paulo, e a falta de rebeliões ultimamente. Nós tivemos em 2006, se eu não me engano, o último grande alarde, com toque de recolher e tudo mais. Depois disso, a situação se acalmou. E esses especialistas em segurança falam que há um acordo entre as autoridades e também os líderes do PCC para que não haja, então, rebeliões, não haja mais brigas e confrontos. Existe mesmo algum tipo de acordo? Esses líderes dessas facções criminosas, onde eles estão? Quem são? Como é que as autoridades conseguem trabalhar com esse tipo de informação? É o que eu falo. Nas escutas telefônicas, nas medidas cautelares ou incidentais de investigação, se tem identificado tudo isso. Hoje o Ministério Público... Hoje, há algum tempo, já o Ministério Público pode investigar e tem trabalhado em força-tarefa com as polícias civis de cada região e investigado, apurado, identificado tudo isso. Nós temos um processo que é esse processo da prisão dos 59 indivíduos, entre eles 42 advogados. E lá se identifica bem. É uma das maiores investigações que foi feita no estado de São Paulo, onde se conseguiu identificar, inclusive, os líderes da facção, os torres e toda uma sequência de organização e de poder dentro delas. E tanto que eles estão separados por 3 meses. Os líderes do PCC hoje encontram-se custodiados nos RDDs, no regime diferenciado. E uma outra parte desses prisioneiros também encontram separados, tanto em presídios femininos como em presídios masculinos. Foi a primeira vez que se conseguiu identificar isso de forma pontual. Se existe ou não um acordo entre o governo e um crime, espero eu que não tenha. Porque quando um Estado chama o crime para fazer acordo, ele deixou de ser Estado. Eu acho que o Estado, a soberania do Estado e a força de se impor à justiça está exatamente nessa diferença, nessa linha onde eu sou o Estado e o outro lado é o crime. Isso tem que ficar bem definido e eu cansei de falar isso em grade com presos. Agora, que São Paulo chama a atenção por essa situação, chama. É um Estado que tem a maior população carcerária do país. É um Estado que tem uma superlotação de mais de 100%. E é um Estado onde os presos normalmente não se rebelam. O que se discute é que existe uma certa acomodação, e a palavra propositadamente é entre aspas, entre a administração e os presos. Aí eu já não diria que é da cúpula do PCC, porque temos outros tipos de presos provisórios, presos definitivos e presos de outras facções, ainda que em número menor aqui em São Paulo. Mas com certeza existe uma acomodação, existe aí um borderline, onde eles abrem mão de algumas situações para poder acomodar toda a situação. É a única coisa que pode responder, até porque naturalmente nenhum homem aceita estar no lugar onde não quer, com uma superpopulação, onde ele necessariamente não tem o espaço dele e é absolutamente distante da lei.
Tá ótimo. Muito obrigada, então. Nós conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, que nos ajudou a esclarecer, entender melhor, com os anos de experiência que tem aí na profissão, esse caos, essa crise no sistema penitenciário. Muito obrigada, desembargadora. Até a próxima. Muito obrigado.